nossas Bíblias, Jetro. De Itro virou Jetro. Por quê, Rafael? Por causa do português, né, essas coisas assim. Mas hoje eu não vou falar sobre a Paraxá, não. Hoje eu vou começar falando com vocês uma declaração poderosa. Pelo menos eu acho que é. Presta atenção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Yeshua Hamashia, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu não sei se você consegue perceber, queria pedir para tirar esse ar de cima de mim. É só fazer a palheta fazer assim. Eu queria que você entendesse o quão profunda e poderosa é essa declaração. Porque essa declaração, ela nos ensina que não há nenhuma condenação sobre nós. Nenhuma. Às vezes as pessoas ficam dentro das igrejas sentindo culpa disso, culpa daquilo, mas a palavra para nós é: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Yeshua HaMashiach, mas tem um detalhe: não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Geralmente as pessoas falam que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Yeshua e param aí. Mas eu não posso parar, porque a verdade completa não é só que não há condenação porque estamos em Yeshua, mas é também que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E essa questão ela é interessante porque o Paulo está falando de duas naturezas opostas: carne e espírito. Duas naturezas que não se batem, vamos por assim dizer, mas que vivem no mesmo ser. Porque, na realidade, se eu estou em Yeshua, eu posso andar segundo a carne ou posso andar segundo o Espírito. Aqueles que não estão em Yeshua só podem andar segundo a carne, mas aqueles que estão em Yeshua HaMashiach podem andar segundo a carne ou segundo o Espírito. E isso, ao mesmo tempo que é uma declaração poderosa, é também uma revelação muito profunda, muito clara de quem somos e como ficamos depois de estarmos em Yeshua HaMashiach. Se não estamos nele, nós só andamos segundo a carne. Agora, quando nós estamos nele e recebemos o Ruach HaKodesh, nós passamos a ter duas naturezas convivendo em nós: a natureza carnal e a natureza espiritual. Podemos inclinar para a natureza espiritual ou podemos inclinar para a natureza carnal. Não há condenação para aqueles que estão em Yeshua HaMashiach e que se inclinam para as coisas espirituais. Porque aquele que está em Yeshua HaMashiach e se inclina para as coisas carnais, também terá condenação sobre ele. E isso não é explicado. Na hora que eu estava sentado ali, eu falei: poxa, Senhor, eu acho que eu preciso falar a respeito disso. Isso vem no meu coração. Isso é uma declaração poderosíssima. O diabo não gosta que nós venhamos a entender esse processo, porque ele não pode me acusar, porque aqueles que são espirituais inclinam para as coisas espirituais e não mais para as coisas carnais.
É interessante que o Paulo, antes de fazer essa declaração, ele fala uma coisa interessante lá em Romanos 7, se não me engano, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Primeira coisa, a lei que muita gente rejeita dentro da igreja, primeiro, ela é espiritual. E a palavra de Deus diz que não há condenação para aqueles que estão em Yeshua HaMashiach e se inclinam para as coisas espirituais. É por isso que o Paulo vai falar, tem até um louvor que eu gosto muito de ouvir, né, que fala sobre isso, e que quando eu estou em Cristo, eu começo a ter um conflito, uma guerra dentro de mim, porque o Espírito vai militar contra a carne e a carne vai militar contra o Espírito. A guerra, é uma guerra onde nós somos o campo de guerra. Todos aqueles que estão em Yeshua, que receberam o Ruach HaKodesh, começa a existir uma grande batalha dentro de nós. Começa a ter uma guerra. O Espírito começa a brigar contra a carne. É um conflito. E a carne quer brigar contra o Espírito. Eles não vão conviver juntos. Eles estão em nós, mas eles não se suportam. Um quer anular o outro. Aí Paulo vem e diz, mas a lei é espiritual. Você já percebeu que a maioria na igreja rejeita a lei? Agora ele diz assim, no meu interior eu tenho prazer na lei de Deus, porque o meu interior, que ele quer dizer, no homem espiritual que agora existe em mim, tem prazer na lei de Deus, porque a lei de Deus é espiritual, e a minha carne odeia a lei de Deus. Então, quando alguém está dentro da igreja dizendo que a lei de Deus é pesada, é a carne dele que está ministrando, porque ele vive segundo a carne e não segundo o Espírito. E a palavra é bem clara, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Yeshua HaMashiach, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele diz, a lei é espiritual. E mais, a lei é boa. Então, com quem que está dizendo que a lei é pesada? Quem está dizendo que a lei é ruim? Quem está dizendo que a lei cerceia a minha liberdade? Minha carne. É a carne. Não há condenação para mim se eu estiver em Yeshua e estiver andando em espírito. Porque se eu estou em Yeshua e estou inclinado para as coisas carnais, eu serei condenado, há condenação sobre mim. Porque a revelação, porque a fala, porque o que o Espírito de Deus nos diz é que não há condenação para aqueles que estão em Yeshua e andam segundo o Espírito, não segundo a carne. Por isso que às vezes tem muita gente dentro das igrejas e muita gente andando segundo a carne. Muitos tatuando a pele estão andando segundo a carne, porque a lei de Deus fala para não fazer, porque é pecado. Mas eles fazem porque eles estão andando segundo a carne, porque eles estão se inclinando para o desejo carnal. Então a salvação não é um processo tão simples como as pessoas falam. É mais profundo, é mais complexo de se entender. E se você não observar com vagar em oração, tu não vai entender. E o diabo não quer que tu entenda. O diabo quer que você seja religioso. O diabo quer que você fale de Jesus. Mas o diabo não quer que você compreenda essas maravilhas. Por isso que a palavra de Deus diz assim, aqueles que são de Yeshua
já crucificaram a sua carne com ele. Se ele matou a carne, se eu estou crucificado com ele, eu estou matando a carne e estou permitindo que eu ande em espírito. Aí tem gente que pensa que andar em espírito é estar zen, né? Não é isso não. Andar em espírito, você vai gerar benignidade, bondade, perseverança, fé, domínio próprio, mansidão, amor. Isso é andar em espírito. Não é ficar zen, não é cruzar as pernas. Não é porque você jejua mais ou porque você jejua menos. Não é porque você ora em línguas ou você não ora em línguas. Porque orar em línguas é dom, não é fruto. Quando a árvore é boa, ela dá bons frutos. Quando a árvore é má, maus frutos. Então a palavra está nos ensinando que tem gente que pode estar em Yeshua, orando em línguas, mas inclinado para carne. Olha que coisa séria. É sério ou não é? O Paulo aqui em Romanos 7, ele declara uma guerra. Ele fala, no meu homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas veja em meus membros uma outra lei do pecado me puxando para a morte. Me puxando para a morte. Ou seja, a lei que está na minha carne, ela não deixou de agir. Ela continua a agir. Ela me puxa. O meu homem interior me puxa para a vida. O meu homem exterior me puxa para a morte. Olha o conflito. E esse conflito é tão profundo e ele é necessário que tem pessoas dentro da igreja que entram nesse conflito, não entendem e cedem. Até a moça que canta esse louvor fala sobre isso. Ela fala assim, que estou numa guerra infindável, a qual eu não me rendo. Mas o que eu tenho visto é que as pessoas se rendem, porque elas não entendem. Elas pensam que estão entrando em parafuso, que elas estão ficando fanáticas, porque o diabo quer que você entenda isso, porque o inimigo quer que você ceda. Ainda que você fale de Cristo, ele quer que você ceda nessa batalha. E você não pode ceder, porque a revelação, a palavra poderosa é liberada pelo Senhor sobre as nossas vidas, é que nós estejamos em Yeshua e andando segundo o Espírito, e não segundo a carne. Aí sim não há nenhuma acusação sobre nós. Isso é poderoso no reino espiritual. Isso é poderoso porque isso vai refletir no reino físico. Se você ceder para a carne, não reflete no mundo físico, no mundo espiritual. Mas se você vencer no mundo espiritual, vai refletir no mundo físico. Olha só que coisa tremenda. Deu para você entender? Se eu venço no reino espiritual, há reflexo no físico. Se eu perco no carnal, não vai ter reflexo no espiritual. Eu serei condenado. Então está cheio de gente dentro da igreja, na realidade, falando de Yeshua, andando segundo a carne e cheio de acusação em cima. Por isso que tem pessoa que não se perdoa, fala assim, eu não me perdoo. Tem pessoa que está sempre presa naquilo que aconteceu, há uma ferida, há uma machucada. Nós precisamos ter a compreensão, gente, Romanos 7 e 8 é uma revelação extremamente profunda. Fala de nós, fala do nosso interior, fala como é o processo que acontece dentro de nós. E as pessoas não falam sobre isso, precisa ser falado, precisa ser estudado, precisa ser compreendido. Você precisa compreender isso em você. Não é compreender intelectualmente, é compreender em você mesmo. Você precisa olhar, eu estou em Yeshua? Estou. Mas eu estou segundo a carne ou segundo o Espírito? E aí? A carne milita contra o Espírito. Não tem jeito. Ele não tem um negócio assim, eu sou espiritual. Até tem uns crentes que diziam assim, poxa, eu fiquei tão nervoso que eu saí do Espírito e entrei na carne. Saí da graça. Mas é mais ou menos isso.
Isso é uma infantilidade. Isso é uma falta de compreensão daquilo que está escrito aqui. Não existe um fato em que eu sou espiritual e entrei na carne. Se eu entrei na carne, eu perdi. Qual é o fruto da carne? Não, tem lá. Qual é? Não é fruto, é obra. Carne não gera fruto, gera obra. E por que obra? Porque obra, a carne trabalha. Pois é, inimizade, porfia, orgulho, inveja, disenção, falta de amor, fofoca, ira, bebedice, orgias, glutonaria. Eu escuto os crentes dizendo que crente não bebe não, mas come, ou seja, eu sou carnal, gente, é isso que está dizendo. E se você é carnal, ainda que falando de Cristo, você tem condenação sobre sua vida. Porque não tem condenação aquele que está em Yeshua e anda segundo o Espírito. Por isso que o Paulo fala que no interior dele é um grande conflito, porque ele ama a lei de Deus, mas ele vê nos membros dele uma outra lei, puxando ele para a morte. Então é uma guerra. Puxa para cá e puxa para lá. Quem é que vai vencer? Yeshua morreu no madeiro para nós vencermos. No Espírito. As coisas espirituais são poderosas, as coisas carnais não. As coisas carnais acabam, ela morre. Por isso que a Bíblia diz, não semeei na carne. Se você semear na carne, está perdido. Você vai colher morte. Semeia no Espírito, que você vai colher vida. Gente, andar em Espírito é bom demais. A paz no coração, a gozo, a alegria, a esperança, a força. Entende? É necessário compreender isso. Eu gosto muito de ler isso. E cada vez eu entendo mais. E assim, a lei é santa e um mandamento santo, justo e bom. Aí o pastor pregando que a lei de Deus é uma desgraça. Olha só que loucura. É um carnal falando de Yeshua, mas é um verdadeiro carnal. Não sabe o que está falando, tem condenação sobre a vida dele, porque ele falou com a sua própria boca. Enquanto a palavra está dizendo o quê? Que a lei de Deus é boa, é santa e é espiritual. Aí, ó. E assim a lei é santa e um mandamento santo, justo e bom. Então, qualquer pessoa dentro da igreja que fala mal da lei de Deus é carnal. Está andando segundo a carne. Logo tornou-se, olha o que ele fala aqui. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, presta atenção, ó. O pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem. Você entende o que ele quer dizer com isso, gente? Hein? Vou te explicar. Isso é muito simples. O Paulo teve um entendimento extremamente profundo da verdade, não é? Pedro fala que Paulo falava de coisas difíceis de compreender. Mas isso aqui não é difícil, não. O que o pecado fez na nossa carne? Falou assim, olha, Rafael, a lei de Deus é pesada, difícil de operar, difícil de obedecer. Não é assim que a gente ouve? Isso é o pecado falando na carne do homem. Então, Rafael, não dá para obedecer isso não. Aí, pelo bem, pela lei, ele opera em mim o pecado, porque eu desobedeço e gera morte em mim. Deu para você entender? E o pecado usa o bem para operar a morte em minha vida. Porque eu digo, gente, a lei de Deus é muito pesada e todo mundo concorda, amém, irmão. Agora nós estamos na graça, não tem lei nenhuma. Ó, o pecado está operando em mim a maldade, a morte, usando o bem, usando a lei. Ó, a lei é pesada, tá bom, meu irmão? Não dá para obedecer a lei. Quantos crentes eu já ouvi falando isso?
Meu irmão, ninguém obedece lei, não. Não dá para obedecer lei, não. É carne. Porque a lei é espiritual, a carne foi vendida debaixo do pecado, não consegue obedecer à lei de Deus, aí o diabo usa e fala: olha só a lei de Deus como é pesada. Você vai aguentar fazer isso? Você vai aguentar isso? Não é isso que os crentes falam? A maioria dos crentes dentro da igreja falam isso. Estão condenados, gente. Não entra nessa porque está condenado. É isso que Paulo está chamando a atenção. Ou melhor dizendo, é isso que o Espírito de Deus, através de Paulo, chamou a atenção. Nós precisamos conhecer essas coisas com clareza. Eu preciso entender como nós somos, quem somos e como funciona todas essas coisas. Por que que Yeshua morreu no madeiro? É muito fácil falar que ele morreu no madeiro, mas não entende por quê. E Paulo aqui explica muito bem. Ó, ele fala assim, ó, logo tornou-se-me o bem em morte? A lei me torna morte? Não, o pecado está usando o bem para gerar a morte em mim. De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem. Usou o bem. Ele falou assim: Rafael, a lei não é boa? É. Aí ele falou para mim: Rafael, não dá para obedecer a lei de Deus, não. Se eu não obedeço a lei de Deus, o que acontece comigo? Eu peco. E se eu peco, gera o que em mim? A morte. Está cheio de crente fazendo isso dentro das igrejas. Deu para entender, gente? Hein? A fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, ele é excessivamente maligno. Ele usa o bem, dizendo que você não tem capacidade de cumprir e gera morte em você. Então, ele é excessivamente maligno. Então, tem que matar a carne. O pecado não andar, estimulando a gente a mentira. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, ou ao pecado. Então a nossa carne está no pecado. E quem usa a nossa carne? O diabo. E ele fala o quê para nós? E gente, é convincente, não é? É convincente, porque você fala assim, ninguém consegue obedecer à lei de Deus, todo mundo fala, é verdade, amém, fala Senhor, não é assim que a gente ouve? É ou não é? Então o pecado é convincente. Ele sabe te convencer que você não consegue. Ele usa o bem dizendo que é ruim para você, logo gera morte, porque tu peca. O salário do pecado é o quê? Pois é. Porque o que faço não o aprovo. Olha que coisa, é o conflito. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Ó, e se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Ó, se eu já estou dentro do meu coração entendendo que aquilo que a minha carne quer fazer não é bom, então eu já estou consentindo no meu interior que a lei de Deus é boa. Bom passo. Começo a vencer o quê? A batalha interior de espírito contra a carne. Meu irmão, quando você começa a entender que a lei de Deus é espiritual e boa, você está vencendo essa grande batalha. Tem muita gente dentro da igreja com medo da bomba nuclear. Mas, meu irmão, você tem que ter medo disso aqui, não é de bomba nuclear, não. Porque se tu perder essa batalha, ainda que você esteja a vida inteira dentro de uma igreja, tu será condenado. Se você não entender a guerra, você já imaginou, gente? Você pegar sei lá, uma pessoa que não está sabendo nada de uma guerra e botar no meio do campo da batalha, como é que essa pessoa fica? Perdida, ela vai se perder, ela vai ser derrotada, ela vai morrer. É a mesma coisa. Os crentes estão dentro de uma batalha que é pior que uma batalha, uma luta nuclear, uma guerra nuclear, que fala da sua vida e não está entendendo nada. Está no meio do tiroteio igual cego. Não compreende, não entende, ainda fica proclamando que a lei de Deus é ruim, ou seja, o inimigo está tendo vitória. A carne está vencendo. Se a carne vence, o diabo está vencendo. Se eu digo que a lei de Deus é ruim, tem algo de errado no meu interior.
A batalha está sendo perdida. Enquanto eu tenho esse sentimento de que a lei de Deus é pesada, a batalha está sendo perdida. E você para pensar uma coisa, essa batalha é individual. O diabo, ele fortalece. Se eu sou carnal, ele dá recado para os carnais. E aqueles que estão na batalha, naquela guerra, aí ele diz, a lei de Deus é ruim. Aí o cara concorda, porque está naquela batalha toda, e fala, amém, fala Senhor, perdeu a batalha. E não entende nada disso, não sabe que está dentro de uma guerra, acha que orou em línguas está resolvido. Não está resolvido não, meu irmão. Orar em línguas, dons, não está resolvido não. Yeshua falou o quê? Muitos dirão naquele dia, profetizamos em teu nome, curamos em teu nome, expulsamos demônio em teu nome, isso tudo é dom. E ele vai falar o quê? Afaste de mim, praticante do quê? É aquele que perdeu a batalha interior. Porque iniquidade é desobediência de mandamento. É aquele que falou assim, puxa, a lei de Deus é muito pesada, não dá para mim não. Você está entendendo, gente? Qual o perigo? Você está entendendo porque veio no meu coração para falar sobre isso? Você está entendendo o risco que as pessoas estão correndo? Gente, no dia do juízo a pessoa vai dizer, meu Deus, olha só, eu estava numa guerra e não sabia. Porque no dia do juízo vai ser tudo revelado, vai ser tudo aberto. Então nós temos que compreender isso e temos que viver, porque essa palavra, essa declaração que o Espírito de Deus deu ao Paulo e nos entregou, é poderosa. Você pode sair daqui hoje com a vitória. Tem muita gente querendo vitória de porta de emprego, eu quero essa vitória. Eu quero a vitória no reino espiritual, eu quero vencer e quero permanecer espiritual. Não pensa em espiritualidade como o homem carnal pensa, meu irmão. Você entende? Hein? Aquela coisa zen, fumou um baseado, fica lá zen. Espiritualidade não é nada disso não, meu irmão. Você vai ver que alguém é espiritual mesmo, com benignidade, bondade, porque é fruto do Espírito. Se eu semeio no Espírito, eu colho vida. Se eu semeio no Espírito, eu colho benignidade, bondade, perseverança, amor, fidelidade, fé, perseverança. Amo a lei de Deus. Tudo isso é espiritual, porque a lei de Deus é espiritual. Aí sim, você será vitorioso. Aí sim, na hora que vem as coisas que nos apertam nesse mundo carnal, lá dentro do nosso homem interior, a gente não se abala. Quer um exemplo? Apóstolo Paulo, homem espiritual. Ele não ficava zen, ele não ficava assim. Ele era um homem espiritual. Por quê? Amava a palavra de Deus. E quando saiu o decreto de morte dele, ele se desesperou. Homem espiritual. Ele até falou uma coisa interessante. Não sei se é, se é melhor morrer ou viver. Se eu viver, eu quero viver para Cristo. Se eu morrer, eu morro para Cristo. Então não sei o que faço. Mas por amor a vós. Mas quando sai o decreto de morte de Paulo, ele escreve uma carta cheia da glória de Deus. Esse é um homem espiritual, um homem amadurecido espiritualmente. O primeiro problema é o conceito de espiritualidade dentro da igreja. Está errado, tem muita gente pensando errado. Tem muita gente pensando, eu já vi coisas engraçadas. Você vê dentro da igreja pessoas que dizem assim, quando eu ficar velho, isso é carnal, viu, gente? Porque quando você ficar velho, a Bíblia está dizendo que Deus não te quer. Não é? Porque você não quis Deus na sua força, aí você vai se oferecer a Deus velho, Deus também não quer. Quando os moedores caírem, e cai mesmo, aí Deus não quer. Não é? Quando o barulho da porta foi ensurdecedor, você está lá cheio de
Ai, fecha essa porta. Aquilo faz um barulhão. Você, para de fazer barulho. Hã? O gafanhoto pesa. Aí tu não quer. Aí Deus não quer. Deus não é Deus de brincadeira. Ele te quer hoje. Ele quer que você venha compreender essas coisas. Por isso está escrito, mas ninguém liga. Eu gosto muito de ler isso, gente. Ó, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu mais que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo que o pecado ainda habita no nosso corpo. E às vezes, quando a gente peca, mas a gente não quer, não concorda com aquilo, é porque não somos mais nós, mas é o pecado que ainda está em nós. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Na nossa carne, gente, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Essa tradução aqui não está boa, mas ele quer dizer, ele quer dizer assim: no meu interior agora eu quero obedecer os mandamentos, mas a minha carne, o meu exterior não permite. Amém? Porque não faço o bem que quero. É isso que essa moça canta, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque eu estou no meu corpo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ó. Você tem prazer na lei de Deus? Aí é que está, você tem que perguntar dentro do seu coração. Mas vejo nos meus membros aqui são meu corpo, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, ou seja, contra a lei de Deus que eu amo, que está dentro do meu coração. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem, você pode dizer assim, miserável homem que sou. Todos nós. Tem gente que pensa que Paulo está falando dele. Não, está falando de todos nós. Miserável homem que somos. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Olha a resposta. Ó, dou graças a Deus por Yeshua Hamashia, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, ou seja, com o homem interior, sirvo a lei de Elohim, mas com a carne, a lei do pecado. É um conflito. Na nossa carne não tem como servir a lei de Deus. Porque tem a lei do pecado, fomos vendidos debaixo do pecado, e a carne precisa ser morta. Por isso, graças a Deus por Yeshua Hamashia, que nos livra do corpo desta morte. Esse corpo aqui que você acha bonitinho, bota um perfuminho, tem gente esticando ele e tudo, mas não adianta, porque esse corpo é pecaminoso. Não tem salvação para ele. Rafael, devo largar meu corpo? Não, cuida do seu corpo. Mas você precisa vencer a batalha da carne contra o espírito em Yeshua Hamashia. Não adianta você estar em Yeshua Hamashia e andando na carne. Você quer ver como que tem muita gente na igreja andando na carne? As pessoas estão saindo do carnaval. Como é que chama a festa? Carnaval. Carnaval. E elas acham legal, bonito, o que, que tem? Existe gente chamando carnaval de festa cristã, sabia disso? É, catolicismo chama. O padre falou. É. E muita gente concorda, porque vai. Então, gente, isso é muito poderoso. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Yeshua Hamashia, que não, ó, andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ninguém lê tudo, né? Só fala que quem está em Cristo não tem condenação. Depende. Quem está em Cristo e anda segundo o Espírito.
Amém? Shabbat Shalom. Aconselho a lerem e meditarem nessas palavras, porque isso pode